Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí às nossas aulas online. Então, a partir do segundo bimestre, vocês bem sabem que a gente vai ter uma dinâmica diferente. Então, essa vai ser a nossa primeira aula, unidades 19 e 20, correspondente à semana do dia 4 de maio de 2020. Quem fala aqui para vocês sou eu, professor Lurian, e hoje a gente vai falar então do movimento uniformemente variado. Onde é que você acha isso na apostila? Unidades 19 e 20. A gente vai acompanhar, pessoal, através do material de exercícios conforme a gente está acostumado, tá? Então isso aqui, essa apresentação aqui na aula, vai ser uma parte onde eu vou dar uma introdução para vocês, vou explicar para vocês o que é o movimento uniformemente variado, vou apresentar para vocês as fórmulas que a gente vai utilizar, que são duas nesse primeiro momento, tá? Na semana que vem a gente vai ver mais uma. E aí depois, na aula ao vivo, a gente vai fazer então exercícios, os exercícios da apostila que estão presentes nessas aulas, apresentados nessas aulas. E aí vocês sabem que vai ter a tarefinha no ambiente digital, no ambiente online, no Schools, né, que vai corresponder à nota das AES de vocês. E também vamos ter aí as atividades normais, que são os exercícios da própria apostila, os exercícios fundamentais, né, que vocês vão apresentar alguns para mim no chat conforme eu for solicitando para vocês, beleza? Então, sem mais delongas, vou apresentar para vocês o movimento uniformemente variado, também chamado de MUV, M-U-V, movimento uniformemente variado. Então, a gente já aprendeu o movimento uniforme. O que seria o movimento uniforme? A gente viu lá atrás, né, que é todo movimento feito com velocidade constante. Então, no movimento uniforme, a velocidade era uma constante. O que vai mudar aqui? Vai mudar que no uniformemente variado, a gente vai ter esse UV de uniformemente variado, significa que a gente tem aceleração constante. Então, a aceleração vai ser uma constante. O que significa aceleração constante? Vamos trazer para uma situação real. Imagina que você está lá, seu pai no carro lá, dirigindo e tal, aí ele pisa no acelerador, ele vai aumentar a velocidade, não vai? Se esse aumento de velocidade obedecer uma regra de ser constante, como assim? A cada segundo ele aumenta o mesmo tanto de velocidade. Então a cada segundo ele ganha 2 km por hora, ou a cada segundo ele ganha 1 metro por segundo, assim por diante. Então se esse aumento for constante, a gente vai estar numa situação onde a gente tem movimento uniformemente variado. Professor, mas isso é muito difícil de acontecer na natureza. Nem tanto. Tá? Vou mostrar para vocês uma situação onde acontece, se a gente ignorar o ar, movimento uniformemente variado. E vocês vão se surpreender. Olha só. Pronto. Tenho aqui um movimento uniformemente variado, se eu levar em conta que a aceleração é constante. Que aceleração é constante? No caso desse movimento, que a gente chama de queda livre, a aceleração que é constante vai ser a aceleração da gravidade. Como ele é um valor constante perto da Terra, a gente fala que, ignorando o efeito do ar, né, se eu soltar uma pena ou uma bola de boliche, qual que vai cair primeiro? No vácuo, ignorando os efeitos do ar, eles vão cair com a mesma aceleração, portanto vão cair juntos, e aí a gente está falando do movimento uniformemente variado. Beleza? Então, movimento uniformemente variado, deixa eu catar os canetões aqui, é todo e qualquer movimento que tem aceleração constante. Beleza, mas vamos fazer conta. Então a gente sabe que a aceleração ela é ΔV dividido por ΔT. Então, é a variação da velocidade no tempo. É o quanto a velocidade varia no tempo. Então, ΔV seria V final menos V inicial, né? Então isso aqui seria V final menos V inicial. V inicial a gente está colocando aqui V0. E o ΔT seria tempo final menos tempo inicial. Mas para chegar na fórmula que eu quero, pessoal, eu vou considerar que o meu movimento começa com um cronômetro zerado, que seria T0 igual a zero. Bom, então isso aqui a gente vai zerar. Então eu tenho V menos V0 dividido por T. Do lado de cá eu tenho aceleração. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse T que está sozinho aqui embaixo e vou jogar ele para o outro lado multiplicando, tá? Vai ficar assim, ó, V menos V0 igual a A vezes T. Então passei o T multiplicando, A vezes T. Se eu pegar esse V0 que está subtraindo, jogar ele para o outro lado, ele vai passar para lá somando, não vai? Então eu vou ter V igual a AT mais V0, só que eu quero escrever o V0 antes, então eu vou escrever V0 mais AT. Pronto.
essa aqui é a primeira fórmula que a gente vai ter para o movimento uniformemente variado, que é a fórmula da velocidade, tá? Então a gente chama isso aqui de função horária da velocidade. Função horária da velocidade, anota, tá? Função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado, que é o que a gente está estudando, com aceleração constante, vai ser V igual a V0, que é a velocidade inicial, tá? Com qual velocidade ele começou o movimento, qual velocidade que o corpo tinha quando eu comecei a estudar o movimento, mais a aceleração vezes o tempo. Normalmente as unidades são as seguintes. Unidades, né? No sistema internacional, a gente fala que a velocidade ela é medida em metros por segundo. A velocidade inicial também vai ser em metros por segundo. A minha aceleração vai ser em metros por segundo ao quadrado. E o meu tempo normalmente vai ser em segundos. Eu posso misturar metros por segundo e quilômetro por hora? De jeito nenhum. Ou tá tudo em metro segundo, metro segundo, metro segundo, ou tá tudo em quilômetro por hora, quilômetro por hora, quilômetro por hora. Nunca vai ter uma mistureba, porque se você misturar, vai dar problema, a questão vai sair errado, as unidades não vão bater, beleza? Então nessa primeira parte, pessoal, o que eu quero que vocês extraiam de importante? Eu quero que vocês extraiam essa formulazinha aqui. Então V igual a V0 mais AT. Professor, como é que eu decoro? Tem alguma frasezinha de efeito? Tem alguma gracinha, professor? Tem. A gente vai falar que essa aqui é a fórmula do vovô. Como assim fórmula do vovô? Porque o vovô ainda trabalha. Beleza? Tem uma versão um pouquinho mais, né, digamos assim, picante, mas eu vou deixar pra gente falar quando a gente estiver presencialmente, tá? Então V igual a V0 mais AT. Como é que a gente vai decorar? O vovô ainda trabalha. Tem gente que fala vovô ativo, vovô à toa, então vai do seu gosto. O importante é você saber que velocidade é a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Professor, quero ver exercício disso. Então não perca a nossa aula ao vivo, ok? Então a gente vai fazer exercício disso aqui. Agora, é só isso que é importante para essas duas aulas, professor? Não. A gente precisa relembrar agora, pessoal, deixa eu achar meu apagador, tá aqui. A gente precisa relembrar um conceito importante agora, que é o conceito de movimento progressivo e retrógrado. Vamos relembrar, né? A gente viu lá, quando a gente estava começando o estudo da cinemática escalar, que tinha um movimento progressivo. Então, o que seria um movimento progressivo? Seria um movimento com velocidade positiva. Então, ele está indo para frente na orientação da trajetória. E tinha um movimento retrógrado. O que era o movimento retrógrado? Era um movimento com velocidade negativa, porque o corpo estava indo para trás da orientação da trajetória. Isso aqui acabou a tinta. Vou trocar aqui rapidinho, tá, pessoal? Então, o que é o movimento progressivo retrógrado? O progressivo é o que vai para frente, então velocidade positiva, e o retrógrado vai para trás, portanto, com velocidade negativa. Agora, a gente vai introduzir aqui duas novas classificações. Além dessas, tá? Porque essas aqui também continuam valendo. A gente vai falar de movimento acelerado. Então, o que é o acelerado? A gente já vai falar. E a gente vai falar também do retardado. Retardado não é o amiguinho que você não gosta, tá? É um tipo de movimento. O que seria o movimento acelerado? O acelerado é quando você pisa no acelerador e ele aumenta a velocidade. Então, sempre que eu tiver aumento de velocidade, eu vou ter um movimento acelerado. Isso vai acontecer em duas situações. O movimento acelerado ele vai acontecer quando a velocidade for positiva e a aceleração for positiva. Por quê? Porque assim você está indo para frente e a velocidade aumenta para frente. Então você vai ter velocidades maiores ainda, certo? Por isso que é acelerado. Mas você vai ter também a situação onde a velocidade é negativa e a aceleração é negativa. Como assim? Aqui eu estou indo para trás, certo? E a minha aceleração também é para trás. Então, se eu estou indo, digamos assim, como se eu engatasse a minha ré e pisasse no acelerador. Então, eu acelero para trás e a minha velocidade é para trás. Então, consequentemente, a velocidade fica cada vez maior. Então, ó, como aqui é V positivo, a gente chama de progressivo. Ah, progressivo o quê? Progressivo acelerado. E como aqui é velocidade negativa, a gente chama de retrógrado. Retrógrado o quê? Retrógrado acelerado. Então você vê que uma coisa complementa a outra, não são classificações separadas. A gente pode classificar as duas coisas juntas, ok?
Então esse aqui é o progressivo acelerado, esse aqui é o retrógrado acelerado. Quando que vai ser retardado? O retardado vai acontecer quando você pisar no freio. Então a velocidade ela vai diminuir, que são também duas situações. Quando eu tenho velocidade positiva e aceleração negativa, certo? Então você está indo para frente e acelera para trás, é como se fosse um freio, né? Ou ainda quando a velocidade é negativa, e a aceleração é positiva. Então você está indo para trás e acelera para frente. Então, consequentemente, você vai ter aí um efeito de freio. Beleza? E de novo, esse aqui seria o progressivo retardado e esse aqui seria o retrógrado retardado. Ok? Então, essas são as classificações importantes que a gente tem que se lembrar e que na primeira parte, unidade 19, estão presentes. Agora, eu vou falar de mais uma fórmula para fechar a nossa primeira parte do MOVE e para a gente estar pronto já para fazer os exercícios do Schools, das AES, né? E também as atividades que a gente vai fazer presencialmente na aula ao vivo. Eu vou falar rapidinho para vocês sobre a fórmula da posição, ou função horária da posição. O que seria a função horária da posição? Vamos lá, gente. Então, a função horária da posição, eu vou chamar de FHP. Na verdade, eu não chamo, mas aqui ficou uma sigla, né? Função horária da posição. É a fórmula. O que é posição para a gente sabe que a posição é o meu S, certo? Então, como é que eu calculo S no movimento uniformemente variado? Então, deixa eu ver se vocês estão enxergando. Então, beleza. Bom, eu sei que no movimento uniforme é o sorvete. Tá lembrado lá do movimento uniforme com velocidade constante, que era lá atrás? A gente estudou o sorvete. Aqui a gente vai ter uma versão, digamos assim, atualizada do sorvete, que seria o sorvetão. Ou, para os mais íntimos, a fórmula da soninha. Então, eu já vou falar um jeito de você decorar, a fórmula da soninha, tá? Como é que funciona essa fórmula, pessoal? Funciona assim. Eu não vou demonstrar essa fórmula, mas ela vem daqui, ó. Ela vem da ideia de você construir um gráfico da velocidade em função do tempo. Não era V igual a V0 mais AT? Se você lembrar do assunto de matemática, que a gente vai até conversar na aula de matemática, vai ser parecido com função do primeiro grau, que é inclusive o que a gente vai estudar agora, tá? Então você vai ver que o gráfico vai ser uma reta, tá? Então o gráfico ele vai ser uma reta. E na hora que eu pego essa reta, eu consigo traçar aqui uma área, certo? E quando eu calcular essa área, quando o gráfico é velocidade contra o tempo, pessoal, a gente consegue mostrar que essa área ela vai dar igual ao meu deslocamento, tá bom? Então, se você fizer essa área aqui, ó, coloca aqui V0, aqui V, aqui T e calcular essa área, igualar a ΔS é S menos S0, né? Na hora que você fizer tudo isso, e para não aterrorizar vocês também, para a aula não ficar muito longa, eu não vou fazer, você vai chegar na fórmula que é a função horária da posição, que é essa fórmula aqui, ó, é S igual S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então essa aqui é a fórmula do sorvetão, ok? Por que sorvetão? Porque ela parece um sorvete, né? Tipo, essa parte parece sorvete, só que ela tá maior, por isso que é um sorvetão. Haha, piada, né? Ou você pode decorar assim, ó, soninha, só você tem as duas tetas quadradas. Beleza? Por isso que alguns chamam também de fórmula da soninha. Para de rir, beleza? É um jeito de você decorar e a gente vai falar assim da fórmula da soninha. Então, quem que é a fórmula da soninha? Soninha é a fórmula da função horária da posição. Ela serve para você achar o quê? Ela serve para você achar a posição que o seu corpo se encontra. Então, a fórmula anterior é para você achar a velocidade, essa aqui é para você achar a posição. Quando que eu vou usar? Vamos ver nos exercícios. Beleza, então? Então, resumindo, eu mostrei para vocês como classificam os movimentos e eu mostrei para vocês duas fórmulas importantes, que é a fórmula do vovô ativo, que é a função horária da velocidade. Vou escrever aqui função horária da velocidade, então FHV. E eu mostrei para vocês também a fórmula do sorvetão, que é S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2.
essa aqui é a função horária da posição. Beleza? Então essa é a parte... Opa! FHV não, FHP, né? Então as duas coisas são importantes, as duas fórmulas são úteis e a gente vai ver nos exercícios agora. Então não percam a aula ao vivo. É preferível que você já tenha assistido essa aula aqui para ir para a aula ao vivo e a gente vai fazer os exercícios com vocês, beleza? Forte abraço, pessoal. Se cuidem, deixa o like aí que vai estar no YouTube e até a próxima. Falou!